Bom dia, boa tarde. A nova questão é se a terapia de vidas passadas é ligada a alguma religião. Absolutamente não. Existem muitas religiões que estão completamente entrosadas com a situação de vidas passadas, como o próprio kardecismo, outras religiões como as umbandas, a religião umbandista e milhares de religiões. Principalmente, eu posso até dizer que mais da metade da população do mundo, que são 7 bilhões, hoje então eu posso dizer 3 bilhões, mais de 4 bilhões, acreditam em vidas passadas. Então, o nosso tratamento atinge mais da metade da população mundial. Por quê? Você vê o budismo e outras, a teosofia, mas eu não vou discutir a questão religiosa porque não é essa a minha terapia. A minha terapia é tratar do paciente. A hipótese filosófica da reencarnação é utilizada, tá? Porque explica certos problemas. Pessoas de todas as religiões que podem se submeter a essa técnica, tá? Alcançam curas, melhoras nas suas vidas, principalmente na sua consciência de ser. E o mais importante da terapia de vida passada é que você sai da terapia com uma nova concepção do que você é perante o mundo, da conexão que você tem nas suas existências com o próprio universo. É maravilhoso ter essa conexão. E se você não está conectado, por favor, conecte-se, urgente, ok? A terapia não é ligada, tá, à crença. Uma questão também que é muito comum é você tem que acreditar na terapia passada para dar certo. Eu digo para você assim, uma experiência. Se você vê um fantasma, mas você, na sua religião, você não acredita em fantasma, é uma situação muito curiosa, né? Imagina, eu estou vendo um fantasma, mas eu não acredito em fantasma. São paradoxos que eu posso dizer para você que vai ficar apenas dentro do seu ser, tá? Foi gravado no seu ser e num outro momento, quando você tiver com mais informações, você vai usar essas memórias, dessas lembranças, por exemplo, de ver o fantasma ou de vidas passadas, para que você possa recompor um ponto de vista. Então, eu não preciso que a pessoa acredite, eu quero que a pessoa melhore, ok? Então, se você se aperfeiçoar, se você se curar dos seus problemas, tanto faz que você seja ateu, católico, evangélico, não importa para mim, tá? Não importa para o terapeuta. Isso é um ponto de vista. Agora, eu digo para você, se eu um dia vi, eu já vi fantasma, mas eu digo, se eu, vamos falar, uma pessoa qualquer viu um fantasma, mas ela não acredita em fantasmas. É muito curioso isso. Mas ela vai ficar com a ela vai primeiro fazer um processo de negação. Não, eu não vi um fantasma, ele não falou comigo, ele não riu para mim, não era uma pessoa que eu conheço, mas tudo bem. Então, o processo de negação faz parte. Ele vai arquivar a informação. E muito mais à frente, ou breve, ou tanto, ele vai juntar essa informação com outras e vai ter uma nova concepção. Tudo bem, tá? Uma questão muito curiosa é que as pessoas perguntam: existe risco de não voltar de uma regressão? Isso é muito filme de ficção científica, né? Pelo amor de Deus. Porque a pessoa diz assim, eu vou ficar lá no passado. Eu já vi até filmes aí em algum lugar do passado, sabe, o paciente quase, acho que ele se matou depois. Não se matou, ele teve uma anorexia e foi ao fim, porque ele se apaixonou por uma pessoa de outra época. Bom, isso é muito romântico, mas, aliás, as músicas são lindas, mas não é verdade. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa consciente e você não está saindo do seu corpo. Até quando você sai do seu corpo, vamos falar de um caso de sair do corpo, né? Essas viagens astral, você tem um cordão prateado que te mantém. Mas no caso da terapia, nem é por isso, porque você não sai do seu corpo. Você está apenas usando os arquivos do seu espírito. Porque, olha bem, você está no corpo, tá? Mas você não é só o corpo. Você tem um espírito universal, infinito, cheio de informações. Só que o cérebro sozinho, ele não é apto a ir atrás dessas informações. Você tem que ter uma ajuda.
E a melhor forma de você ser ajudado é fazer justamente o relaxamento, onde você desliga do dia a dia e vai partir para outras impressões. Porque os conhecimentos que o espírito adquire, sabe a cebola? Elas não são só camadas superpostas. Assim é o espírito. Quando você está na camada mais externa, é a sua vida pessoal, a tua vida atual. Essa vida atual, tá, que tem alguns problemas, muitos deles foram feitos no passado, então em outras camadas da casca da cebola. Quando a gente faz o relaxamento, você pode acessar essas cascas anteriores à atual. Por isso, voltar, isso é uma coisa que só mesmo em filmes muito românticos, ficção. Então, não é uma realidade. Tá? A palavra regressão, na verdade, é uma figura de linguagem, uma forma de dizer que a gente está contatando memórias antigas. São essas memórias que vêm até a consciência e ficam à disposição para o trabalho terapêutico. A consciência é mantida plena e ativa. Portanto, não existe risco de pessoa ficar viajando em outra época. Ok? Então, de resto, a única coisa que a gente pode tomar cuidado é se o paciente tem alguma doença psicológica, alguma doença psiquiátrica. Por exemplo, um esquizofrênico, tá? Ou algum tipo de psicose. Essa pessoa não é recomendada fazer regressão. Não é porque ela vai sair, vai embora. É porque ela vai, vamos dizer assim, fazer uma interpretação delirante ou alucinatória, e isso pode piorar o quadro de psicose, de esquizofrenia. É outro processo que eu também, por exemplo, eu sou médica, tudo bem, eu vou diagnosticar primeiro. Previamente eu faço o diagnóstico, faço uma anamnese. A anamnese é pegar todo o histórico do paciente. Mas se o paciente, se o terapeuta não é um psiquiatra, então encaminha. Ele está vendo alguma coisa errada, ele encaminha para evitar justamente isso, que o paciente alucine, que o paciente delire.